Bem, galera, vamos lá. Vamos começar hoje a nossa aula, tá? Sobre velocidade média. Uma revisão rápida para a tua prova. Bom, vamos lembrar o seguinte, eu vou usar esse meu desenho aqui de criança do ensino fundamental 1. Acho que ainda desenho melhor do que eu. Vamos imaginar um carro que está a uma certa posição da origem. Lembrando que a posição em que um corpo ocupa, em que ele está, é o lugar onde ele está, tá? A distância em que ele está de um determinado referencial. Claro que isso depende do referencial. Eu vou usar o referencial a árvore. O carro está então numa posição inicial, num tempo inicial qualquer, da árvore. Após um certo tempo t, ele vai ocupar uma nova posição. Lembrando que a posição final não é o que ele andou, tá bom? Essa posição final é a distância que ele está da árvore. O que foi que ele andou? Foi de onde ele saiu até onde ele chegou. O detalhe é que ele pode sair de um ponto e chegar em outro de várias maneiras. Ele pode ir direto, ele pode ir parar no meio do caminho, depois continuar. Ele pode percorrer esse trecho de 3 maneiras diferentes, tá bom? O que eu vou calcular hoje é a velocidade média. E a velocidade média vai ser a razão entre o espaço que ele percorreu dividido pelo tempo que ele gastou. Só que esse espaço é um espaço total, dividido pelo tempo, e esse tempo ele é um tempo total também. Eu estou te colocando, eu estou explicando o que é o total do espaço e o total do tempo, porque, como eu te falei, ele pode fazer isso em trechos diferentes. Ele pode ir de um ponto a outro, sei lá, de A para B, e dividir esse trecho aí em 3 partes diferentes. Aqui ele vir com uma velocidade V1, para cá uma velocidade V2 e aqui uma velocidade V3. Esses espaços podem ser iguais, esses espaços podem ser diferentes. Vamos discutir isso. Primeiro vamos pegar o básico. No básico eu tenho que a velocidade média é o espaço total que ele percorreu, dividido pelo tempo total. Se ele fizer isso em 3 espaços diferentes, não tem problema, você soma os espaços. O todo é a soma das partes. Matemática básica. O todo é a soma das partes. Então, espaço total, soma as partes, dividido pelo tempo total, soma os tempos. Lindo, fácil, fácil. Bom, o espaço no sistema internacional, metro. O tempo no sistema internacional, segundo. Portanto, velocidade, metro por segundo, tranquilo, fácil, fácil. Claro que existem outras unidades. Você pode usar qualquer unidade de espaço por qualquer unidade de tempo. Centímetro por hora, centímetro por segundo, milímetro por dia, metros por ano, não importa. Isso depende de cada questão. Tá legal? Atenção. Mas as unidades mais comuns são quilômetro por hora e o metro por segundo. São tão os mais comuns que essas eu sei até de memória como é que se transformam um para o outro. De quilômetro por hora para metros por segundo, basta você pegar o valor que ele te deu e dividir por 3,6. Agora, o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu pegar o valor que ele me deu e multiplicar por 3,6. Então, do maior quilômetro para o menor, você vai dividir. E do menor, que é o metro, para o maior, que é o quilômetro, você vai multiplicar. Pensa assim que vai facilitar a tua vida. Professor, isso aí eu lembrava, isso aí eu já sei. Tranquilo, pode mandar qualquer questão. Eu sei que você sabe. Só um detalhe, uma curiosidade interessante. Eu te disse que o que é velocidade? O que é velocidade? O que é velocidade? Ah, professor, velocidade é espaço sobre tempo. Certo, essa é a fórmula. Mas o que é? A velocidade é a grandeza física que mede, olha só, velocidade é uma grandeza física que mede a rapidez com que um móvel, um corpo, percorre espaços. A velocidade, ela mede a rapidez com que um móvel percorre espaços. Te dá uma dica? Sempre que uma grandeza física está na equação, o tempo aparecer como denominador, essa grandeza é uma rapidez. Legal, né? Daqui alguns exemplos. Aceleração. ΔV sobre ΔT. Sei lá, potência. Energia sobre o tempo. Vazão. Volume ou variação de volume sobre variação de tempo, por exemplo. Todas essas grandezas medem uma rapidez. Ó,
Aceleração, olha o tempo como denominador, então a aceleração mede a rapidez com que a velocidade vai mudar. Olha, potência como denominador, a potência mede a rapidez, olha o tempo, denominador, rapidez com que eu transformo energia. Vazão mede a rapidez com que o volume de um fluido passa, um volume de um fluido flui, por exemplo. Tá? Então, viu o tempo como denominador? Pensa logo nessa grandeza como uma rapidez. Show de bola? Mas eu queria comentar com você mesmo, nessa revisão, alguns casos particulares. Casos particulares. São casos interessantes que, veja, não são equações novas, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu vou te dar uma maneira mais simples de você resolver a questão. Quando eu quiser saber a velocidade média, tá bom? Quando eu tenho trechos diferentes, duas coisas podem acontecer. Ou nesses trechos, tá? Eu vou colocar, os tempos são iguais, T1 igual a T2, por exemplo, tá? Tempo 1 igual a tempo 2. Quando isso acontecer, eu posso usar a velocidade média como sendo a média entre as velocidades, a média aritmética. Então, velocidade no primeiro trecho, mais a velocidade no segundo trecho, dividido por 2. Olha que legal. Eu posso usar isso? Posso. Sempre que os tempos forem iguais. Sempre que os tempos forem iguais. Tá legal? E aí as acelerações também têm que ser iguais, né? Eu vou ter a mesma aceleração. Isso quer dizer que serve tanto no MRU quanto no MRUV. Essa expressão ela serve no MRU e serve no MRUV, mas quando eu tenho tempos iguais, ela facilita a minha vida. Professor, eu tenho que jogar? Não, velocidade média, esta é a equação geral. Espaço pelo tempo, essa é geral, serve para tudo. Inclusive no movimento circular eu uso essa expressão também. Serve tranquilo. Porém, para facilitar a tua vida, quando os tempos forem iguais, você pode usar a média aritmética. Agora, quando os espaços forem iguais, ΔS1 igual ao ΔS2, aí nesse caso, a velocidade média é dada pela média harmônica, que é 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Essa expressão, a média harmônica, não média aritmética, é quando os espaços percorridos forem iguais. Tá bom? Então ele andou a primeira metade, depois a segunda metade. Falou em metade, falou em espaços iguais, média harmônica. Falou em tempos iguais, média aritmética. Tá legal? Veja, lembrando, cinemática, eu costumo dizer que cinemática não é física, cinemática é matemática. Conheceu matemática? Cinemática fica fácil. E quer aprender mais? Curso de Física Online, vem comigo. Você vai aprender muito mais. Beijo! Até a próxima!